pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico, EBD, e é um prazer imenso estar aqui com vocês, estudando um pouquinho da palavra, buscando conhecimento. Hoje nós estamos iniciando, já chegando próximo do fim, a penúltima aula, a aula 16, com o tema Novo Homem, Nova Vida. E como sempre nós temos falado, a carta de Colossos, Paulo, a igreja de Colossos, é uma carta no mundo acadêmico, no mundo teológico, uma carta cristológica, Ela tem tantos conhecimentos que apontam para Cristo, que o leitor, o cristão, precisa se aprofundar nas cartas de Paulo, na carta de Paulo à igreja de Colossenses. Então nós vamos aprender um pouquinho mais, e sou grato a Deus por estar aqui com vocês. Vamos orar. Senhor, te damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Pai, nos ajuda, Senhor, nesta aula, que possamos juntos, caminhar juntos, ó Deus, aprendendo juntos com o Teu Santo Espírito. Santo Espírito, toma o controle dessa aula, nos dá o entendimento necessário, Pai. Capacita cada um, nos dá fome e sede de justiça, para que possamos conhecer, Pai, a Tua palavra. O Teu povo perece por falta de conhecimento. Osés vai falar sobre isso, Deus. Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o versículo 1 de Colossenses 3. Diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 3: porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você vai ver o apóstolo Paulo falando, quando viveremos ainda no pecado, quando viveremos ainda no pecado, nós, o que para Ele morremos, está lá em Romanos 6,2. Paulo vai falar, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos. Romanos 6,2. Russell Shedd, que já nos deixou estar nas mansões celestiais, está correto quando diz que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses deste mundo. Paulo já está deixando uma clara ênfase à igreja de Colossenses, que quando você morre para o mundo não pode mais fazer parte da sua vida. Os 2 primeiros capítulos de Colossenses estão relacionados com assuntos doutrinários, centrados na pessoa e obra de Jesus Cristo. Paulo achou necessário combater o erro que ameaçava a igreja de Colossenses e defender a verdade. Nos 2 últimos capítulos, é o que nós vamos estudar nas últimas lições agora, o apóstolo trata de temas práticos. Glória a Deus, isso nos facilita. Lembra aos crentes que Jesus Cristo é também vida que, quando flui do coração dos homens, os faz triunfar sobre o pecado. A vida ressurreta, é o tópico 1 da apostila. Esses primeiros versículos do capítulo 3, que nós lemos, do 1 ao 4, são uma conclusão de tudo que foi dito antes e, ao mesmo tempo, uma excelente introdução a tudo aquilo que segue. A experiência já obtida, é o tópico 1 da lição. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, além de ter passado pela experiência espiritual da morte com Cristo, o crente passa com Ele pela experiência da ressurreição. Romanos 6, do versículo 5 ao 11, vai apontar para aquilo que Paulo está falando sobre esse momento de Colossenses, para a carta de Colossenses, no capítulo 1, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Isso quer dizer que, sendo participante da nova vida de Cristo e agora cidadão de um mundo diferente, se essa experiência do cristão, então toda a sua vida se transformou. Vamos ler de novo? Isso quer dizer que, sendo participante da nova vida de Cristo e agora cidadão de um mundo diferente, nós somos hoje cidadãos dos céus. Se essa é a experiência do cristão, então toda a sua vida se transformou. William Barclay, que é um dos
nomes muito fortes na teologia, conta que algumas vezes dizemos de alguém: a música é a sua vida, o esporte é a sua vida. Já pensou nisso? Já viu isso? O cara fala assim: pô, a música é a minha vida. O esporte, o futebol, a natação, o surf é a minha vida. Quando você passa por essa experiência, que é você, como Paulo diz, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, você já não mais tem esse discurso. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha necessidade diária. Cristo é a minha razão de existência. É o que o nosso querido William Barclay quer dizer. Ele quer enfatizar isso. Alguns no mundo falam: a degustação, o esporte, os meus anseios é o motivo da minha vida. Quando você entrega a Cristo a sua vida, Cristo passa a ser o motivo da sua vida. Como diz lá, tem uma frase que muito se fala, né? Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Tópico 2, o novo propósito para a vida. Como pessoas ressuscitadas juntamente com Cristo, somos nós, né? Os crentes precisam orientar vontade e pensamentos para as coisas mais sublimes. Por que nós ressuscitamos com Cristo? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E como que nós experimentamos essa ressurreição em Cristo? Nós agora temos uma outra vida. Né? Paulo vai falar que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nós hoje somos uma nova criatura em Deus, em Cristo. Por isso que nós experimentamos essa ressurreição em Cristo. Hoje nós somos diferentes, pessoas novas, pessoas com pensamentos de Deus, pessoas que exalam o perfume de Cristo. A nossa vida está sendo escrita por Cristo, diz lá em 2 Coríntios capítulo 2. E aqui nós vamos entender princípios elementares para isso. 2, tópico A, o interesse pelo alto. Buscai as coisas lá do alto. Significa dirigir a vontade para as realidades que valham a pena. As coisas do alto estão em contraste com as coisas terrenas. Anota aí, Filipenses capítulo 3, versículo 19. O alto é onde Cristo vive. O crente é encorajado a focalizar Cristo como o alvo da sua vida. Ele foi levantado muito acima de todas as coisas da terra. Glórias a Deus. O que tem sido a sua busca diária? Qual tem sido a sua busca diária? Buscai as coisas lá do alto. As fontes da vida nas quais nos alegramos vêm somente dele. Somente em Cristo nós encontramos aquilo que realmente vale a pena. Em Cristo. Por isso que a carta de Colossenses ela é cristocêntrica, ela é um tratado cristológico. Por quê? Ele aponta diretamente que Cristo é a razão da nossa existência. Nós ressuscitamos junto com Ele, somos uma nova criatura e agora nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto. Buscar as coisas que vêm do alto. Tópico B. O pensamento dirigido para o alto. Não é somente buscar, é pensar também nas coisas que vêm do alto. Olha o que ele vai falar aqui. Pensai nas coisas lá do alto. É um complemento da expressão anterior. Os crentes devem fixar os pensamentos no que é mais sublime e que enobrece a mente em vez de corrompê-la ou ocupar a mente com o que edifica e não com o que destrói. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você percebe? O que é Filipenses? Filipenses é uma outra carta de Paulo à igreja de Filipe. Paulo fala a mesma coisa para Filipe, a mesma coisa para a igreja de Colossos, para a igreja da Galácia, para a igreja de Tessalônica. Você vai ver que as cartas elas têm verdades iguais e absolutas, elas estão juntas. Por quê? É uma necessidade não só de um cristão isolado, é de todos os cristãos. Nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto e pensar e escravizar, eu digo essa palavra, escravizar o nosso pensamento nas coisas lá do alto, nas coisas que são santas, puras, que edificam. Você vai ver o seguinte: para vós outros, os tesouros da sabedoria estão escondidos em vossos livros secretos. Mas nós, outros, porém, Cristo é o tesouro da sabedoria e nós estamos escondidos nele. O que eu estou dizendo aqui? Esse
princípio é uma defesa também aos pensamentos gnósticos, que queriam enfatizar que os tesouros deles, o conhecimento deles, estavam nos livros. E aí, Paulo está dizendo, não, nós estamos presos ao conhecimento que vem do alto, que vem de Cristo, que vem do Senhor. Nosso pensamento está preso nele, está fixado nele. Tópico C. A razão para a vida ressurreta. Porque introduz a razão de viver como ressurreto. A nova liberdade finalidade da vida em Cristo segue a renúncia do crente ao pecado. Nós precisamos renunciar ao pecado. Nós precisamos deixar, não podemos nos escravizar mais uma vez pelo pecado. Hoje nós somos livres. Nós estamos vivendo uma vida de ressurretos. Nós somos ressurretos, nós estávamos mortos. Aí fala aqui, o cristão morreu para o sistema do mundo, por meio da fé e da união com Cristo na sua morte e ressurreição. Olha aqui, a carta de Gálatas fala a mesma coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 14. A vida está oculta, pode-se entender como escondida e guardada em lugar secreto. Seguidores de Jesus Cristo serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, 4. Nossa pátria está no céu. Aspiramos às coisas do céu. Isso não significa irresponsabilidade com as coisas da terra. Escreve isso, guarda isso na tábua do teu coração. Mas significa que os nossos motivos e a nossa força vêm do céu e não da terra. Olhar para o céu, buscar as coisas que vêm do alto, pensar, escravizar o nosso pensamento com as coisas do alto, não quer dizer que nós como cristãos devemos ser irresponsáveis com as coisas aqui da terra. Nós não precisamos viver uma vida catatônica, pensando só, ficar enclausurado dentro de casa, pensando só nas coisas do alto e esperando Jesus voltar. Não. Nós devemos continuar a nossa vida cotidiana, mas buscando as coisas que vêm do alto em primeiro lugar, não é isso? Buscar o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso foram palavras do Cristo, do nosso Senhor. Paulo está só corroborando. Pensai nas coisas do alto, mas a responsabilidade aqui terrena, o próprio Cristo foi desafiado, não vai pagar tributo a César, não? Ele falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso é uma prova que ele pensava sempre nas coisas do alto, mas ele era responsável como cristão nas coisas daqui da terra. Amém, querido? O verbo grego zetete, que Paulo usa para buscar, está presente, e isso demanda uma vida contínua e habitual. A palavra buscar, no grego, ela traz o significado de uma vida contínua e habitual. Você não busca uma vez por ano, não. É uma busca contínua pelas coisas do alto. É uma coisa rotineira. É uma devoção pelas coisas do alto. Você tem que ter prazer em buscar, em se consagrar, em clamar, em orar, jejuar, estar na igreja. Isso sim é o que Paulo está querendo enfatizar. E aí, tópico 3, a manifestação da vida ressurreta. Esse versículo temos a promessa de manifestação de Cristo que se dará no futuro. Ele voltará, glória a Deus. E todo olho verá até quantos o transpassaram. Apocalipse 1:7. O oposto, que é a nossa vida, explica que Ele não apenas nos deu vida, Ele é a vida que vivemos. Gálatas 2:20, é bom você ler esse versículo. E 2 Coríntios 4:10, também leia esse versículo, essa passagem, só para consolidar o entendimento. Naquele dia, quando o Senhor regressar, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! Tópico 2, a morte da velha natureza. Vamos ler do versículo 5 ao 8, na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira,
indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você vê que Paulo, ele já entra com uma, vou dizer assim, firme, e deixa claro qual prática a igreja de Colossenses, e não só está na igreja de Colossenses. Isso tu vai encontrar em Apocalipse, tu vai encontrar em Tessalonicenses, tu vai encontrar em Filipenses, em Efésios. Paulo dando ênfase a essas práticas que têm que ser esquecidas da prática, né? Ele deixa claro aqui na passagem, ó, vocês praticavam isso, vocês cometiam esses erros. Tira essas vestes sujas, essas vestes velhas, né, do velho homem, e se reveste de uma nova vestimenta. Paulo vai falar sobre isso. Na apostila, no tópico 2, vamos começar a entender mais sobre isso. A morte da velha natureza. Já vimos a ênfase que é dada em Colossenses, a doutrina de morrer com Cristo para o pecado e de ser ressuscitado com Ele para a nova vida. Mas a natureza carnal do homem é tão forte que tem a tendência de reativar-se. Por isso o cristão vive numa batalha contínua e precisa continuar a matar a sua natureza terrena. Isso aqui é uma coisa importante. Uma vez que nós morremos para o mundo, para o pecado, nós não estamos mais escravizados pelo pecado, estamos livres em Cristo, não há condenação mais em Cristo Jesus, estamos livres, mas o velho homem continua querendo se revitalizar, e o diabo continua querendo alimentar esse velho homem que foi morto, que está morto pelo pecado. Então você continua vivendo uma vida em santidade com Deus, mas a sua carne continua pedindo pecado, continua querendo o erro, porque o que Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ele diz também que a carne milita contra o espírito, porque a carne quer voltar a falar, ela quer se revitalizar novamente, e é você que tem o controle disso, é você que tem o controle. Nada que venha até a sua vida que fuja do seu controle. Sempre pense nisso, nunca se esqueça disso. Você tem um controle da sua existência, das suas vontades. O próprio Paulo vai falar que não há provação que venha ao homem além das suas forças. Nada supera as suas forças. Sabe aquele pecado que quer voltar a ser, aquele homem que era promíscuo, vivia numa vida de luxúria, e aí o diabo começa a oferecer manjares e bandejas para ele, e vem a tentação, a provação, aquilo ali está de acordo com as suas forças. Você pode resistir, você tem condições de resistir. Não vem com essa desculpa de falar assim, eu não aguentei, não tive forças. Então está falando que Deus está mentindo, porque a palavra diz que nada vem ao homem além das suas forças, e em todas está escrito, Deus dá o escape. Tópico 1, a disposição para morrer, o versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É você que faz, não sou eu, não é o pastor, não é o teu líder, não é você que precisa fazer. Paulo fala na igreja, fazei, irmãos de Colossos, fazei morrer, ela precisa continuar morta, a tua carne, foge da aparência do mal, corre, Timóteo, foge das paixões da tua mocidade, fazei morrer. O cristão deve assumir o firme propósito de matar a sua natureza carnal, por causa da sua íntima e profunda ligação com Cristo. Trata-se de uma verdadeira abnegação. Uma vez identificado com Cristo na sua morte, o cristão tem de decidir que o próprio eu antigo, a vida pagã, permaneça morto. A natureza terrena é o mesmo que as inclinações da carne. Efésios 2, 3. Sublinha, escreva, depois leia. Ou o pendor da carne. Romanos capítulo 8, versículos 6 ao 8. Embora a conversão inclua mudanças de direção moral, você se converteu a Cristo, metanoia é uma mudança de direção, é uma mudança ao arrependimento. Aquilo que eu fazia, eu deixei de fazer. A conversão inclui uma mudança de direção moral, ela não é garantia de santidade instantânea. Por que isso, pastor? Porque a santidade, ela é um processo, a justificação é um ato.
Cristo, na cruz, na morte de cruz e ressurreição, ele gerou um ato jurídico, que eu sempre posso dizer. Um ato jurídico de justificação. Vós estáis justificados em Cristo. Ponto. Agora, a santificação é um processo. O processo ele tem trâmites, né? Ele tem fases processuais. Então, a santificação é um processo que o cristão vai caminhar, né? Vai acompanhar ele mesmo na sua vida esse processo até a sua morte, ou até a vinda de Cristo. Santificados, na verdade, a minha palavra é a verdade, João 17:17. Só uma dica para você que tem que viver uma vida de santidade, como eu, a Bíblia, ela nos ajuda a ser santos, né? Aí diz aqui, mas uma mudança radical já experimentada na natureza anterior precisa ser efetuada no caráter e na conduta. Se você realmente teve um encontro com Cristo, é necessário, não existe cristão que não mude de vida. Se você se entregou a Cristo, é necessário uma mudança. O Evangelho é o Evangelho da regeneração. Tito vai falar sobre isso. O Evangelho da mudança, não tem como não haver uma mudança. Assim, total, pastor? Não. Total pode ser que sim. Existem casos sim de uma mudança total, mas como também pode existir casos que vai ser um processo. Mas tem que existir uma mudança. Agora, Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você. Pecados relacionados à perversão do amor. Aí está em Colossenses 3, do 5 ao 7. Nós já lemos sobre isso. A palavra grega nekroxati, que quer dizer fazer morrer, é a mesma da qual vem da nossa palavra necrotério, né? Do latim, com grego. Precisamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso. Eu quis colocar aqui para ti. O que é certidão de óbito? Claro que você não vai andar com a tua certidão de óbito aqui. Pô, o que é isso, pastor? Não. Isso é uma analogia, uma linguagem figurativa. Você precisa ter na sua consciência, e é essa que é a certidão de óbito, entende? Que você morreu para o mundo. Quando você vê aquele pecado que você gostava, a sua certidão de óbito vai sinalizar na tua mente: opa, eu morri para aquilo. Eu não vivo mais aquilo ali. Hoje minha vida é diferente daquilo ali. E aí, automaticamente, você muda de direção. Por isso que o escritor está falando sobre isso, que é para você, não está na apostila, vai ser dos meus livros lá da faculdade. Você precisa entender isso. O homem precisa ter essa convicção que você morreu para o mundo. As práticas velhas ficaram para trás. Você não pode voltar a fazer. Você tem que botar a sua carne escrava. E você é o senhor dela. Você que domina a sua carne. Amém? Aí a apostila vai falar sobre a prostituição. E é um tema bem atual para os dias de hoje, né? É a tradução de porneia. Além desse sentido, pode referir-se aos pecados relacionados ao sexo em geral. Você vê que todo pecado, toda essa questão imoral do sexo, Deus reprova. Cuidado com aquilo que falam muito por aí, que dentro de 4 paredes você pode fazer tudo. É como se Deus não entrasse ali dentro, aos casais casados. Dentro de 4 paredes você pode fazer tudo. Como se Deus não entrasse nessa parede, né? Não entrasse dentro desse quarto, dentro desse local. Isso é um erro filosófico implantado na igreja. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu te trago com convicção. E se tiver qualquer dúvida, pode me procurar aqui na igreja que eu te mostro qual o pensamento filosófico aponta para isso. E aí você vê como é que é necessário os dias de hoje. Filosofia já adentrou na igreja, dizendo que o casal pode fazer qualquer coisa dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes ele tem liberdade para fazer tudo. Esquece isso, pelo amor de Deus. Você pode fazer o que é bom entre uma vida de casado, né? Entre marido e mulher, mas tem limite. Porque a nossa natureza ela é podre. E se você não escravizar ela, você vai ser levado por tantas coisas que estão aí fora, que você vai acabar achando que é normal tratar sua esposa e você tratar seu marido de algumas formas. Aqui na aula de casais, mas é só para dar uma pincelada. Impureza, acatácia no grego, vida libertina. Olha aqui, ele vem com prostituição e impureza, que no grego é vida libertina. O que é isso? Total liberdade para fazer o que você quiser, faz tudo, vai lá. Isso é engodo de Satanás. A vida do cristão não pode ser uma vida libertina. Eu posso fazer o que eu quiser com meu marido, com a minha mulher. Não, ainda mais os jovens. Então os jovens têm que se guardar puros e santos para o seu
marido, para sua futuro marido, futura esposa. Hebreus vai falar que digno de honra é o leito sem mácula, é o casamento. Então, por favor, fica atento a isso aí. Aqui, ó, impureza relacionada ao sexo. É um termo mais genérico do que a imoralidade. Pode significar a intenção do coração e é uma das obras da carne. Paixão lascívia é o desejo erótico insaciável. Olha aqui, questão do sexo, da imoralidade sexual, sempre entranhado. O mundo antigo estava assim, ó, era cheio disso. Homossexualidade, homossexualismo, né? Questões de vida promíscua, né? Adultério e prostituição e muitas outras coisas. E parece que o mundo antigo se reportou para o mundo moderno, contemporâneo, atual. O que a gente vê hoje são coisas assim bizarras e o cristão precisa se posicionar. Eu, como pastor, como professor da EBD, não vou ser cobrado por Cristo jamais de me ausentar ou me anular a falar. Foge disso. Casais, fogem disso. Dessa questão promíscua que tá superabundando, está abundante nas redes sociais, nas páginas do Instagram e por aí vai. Foge disso. A lascívia no grego é atios, quer dizer, desejo irrestrito, não tem restrição. Um impulso ou força que não descansa até ser satisfeito. Você tem que matar esse desejo, tem que escravizá-lo. Eu falei na última aula sobre Orígenes, ele tinha muito desejo, ele tinha uma lascívia muito queimando dentro do seu coração, tinha muito pensamentos sexuais e morais. Sabe o que o Orígenes infelizmente acabou cometendo? Ele se autoflagelou, ele se castrou. Como se nós ferirmos o nosso corpo vai nos fazer mais santos. Não, a Bíblia nunca nos apontou para isso, nunca vai nos apontar. O que faltou a ele é ele entender que ele precisa escravizar o seu pensamento, fugir da aparência do mal. Ele não precisa se castrar, não precisa se reclusar, ficar numa casa lá em cima do monte, no Tibete, ou no Ararat, ou no Everest, e ficar isolado. Não, é você entender que você precisa escravizar essa carne. Essa carne se alimenta. Ela se alimenta de alguma coisa, né? Hoje, nos dias contemporâneos, pornografia, filmes que têm muita sexualidade. Quanto mais você vai se alimentando disso, mais a sua lascívia, mais essa questão carnal, isso está dentro de cada homem. Não é um homem particular, não. Essa imundícia é natureza humana, é uma herança que nós absorvemos. Desde Adão, no Gênesis, é a tal da depravação total. Nós somos depravados com a natureza. Cristo vai falar que não é o que entra do homem que contamina, mas é o que sai. A vontade de matar sai de dentro do coração do homem. A vontade de adulterar sai de dentro do coração do homem. Ele não falou de corações específicos ou pessoas específicas. O homem é todo gênero humano. Tem essa maldade, essa carne, essa natureza caída. Isso nos impulsiona. Se nós não escravizarmos ela e colocarmos ela na devida posição, nós vamos sofrer. Vai falar que desejo maligno, né? Significa as imundas paixões da carne. O desejo pelo que é proibido ou pervertido. Avareza ou cobiça. Avareza, né? Pleonexia, no grego. Ou cobiça. É um insaciável desejo de possuir mais com aquilo que é proibido. Tanto em relação aos bens materiais, como em relação à luxúria e às paixões sexuais. Russell Shedd diz que a avareza comunica a ideia de tirar uma vantagem egoísta, muitas vezes iludindo e prejudicando a vítima. O William Wendelsky, gosto muito dele, afirma que esses pecados atraem a ira de Deus como um imã atrai o ferro ou como um alto para-raio atrai o raio. Paulo escreve essas coisas para dissuadir o cristão de pecar. Isso é importante. O Deus que muito se fala do amor, no Novo Testamento diz, a ira de Deus virá sobre eles. Essas pessoas que procuram isso, que vivem essa vida, né, a ira de Deus se manifestará aos filhos da desobediência. Nós lemos aqui. Vamos continuar lendo. Diz aqui, há duas razões pelas quais o cristão não mais deve praticar tais atos. Porque são o meio pelo qual o homem atrai para si a ira de Deus. Está no versículo 6 de Colossenses 3. Traz mais uma base bíblica, pastor. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Segundo, eram pecados praticados pelos colossenses quando ainda não haviam experimentado
experimentado a mudança de vida operada por Cristo. Está no versículo 7 de Colossenses 3. Pecados cometidos no relacionamento. Colossenses 3, do 8 ao 9. Os pecados na lista já citada são próprios dos filhos da desobediência. Você não é um filho da desobediência. Eu não sou. Então, se nós não somos, nós temos que olhar para esses aqui que nós estamos falando e falar assim, opa, isso eu não posso praticar. Isso não é a minha prática de vida. Eu não posso continuar praticando. E pastor, algumas dessas aqui eu pratico. Não tenha problema. Coloca aos pés da cruz, se arrependa, coloca diante do Senhor e fala, Senhor, eu não quero mais estar escravo desse sentimento, dessa vontade, desse impulso. Cristo te libertará. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo, na sua palavra, há libertação. Se você se encontra aqui com esses... Ih, pastor, eu sou um cara mentiroso. Nós vamos falar sobre mentira, sobre maldade, sobre indignação, sobre ira. Se você se depara e fala, eu sou um cara assim. Eu aceitei Cristo, mas eu ainda estou nesses sentimentos, nesse movimento. Calma, ainda há esperança para a sua vida. Cristo é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos continuar. Não é o fim do mundo. Os pecados na lista já citada são próprios dos filhos da desobediência. Nós não somos. Os pecados que constam na lista a seguir, porém, devem ser evitados pelo cristão no relacionamento com outras pessoas. Tais pecados são comparados à roupa velha, gasta, usada e suja, cujo destino só pode ser o lixo. E é nesse sentido de despojai-vos. Aí nós vamos começar a falar sobre a ira. Pode ser aqui uma disposição que se afirma e que ameaça a outros. Efésios capítulo 4, 31. O que é a ira, né? A ira, ela no grego é tumos. Até parece com Thanos, né? Se você olhar, tem um significado. Thanos do Vingadores, aí, famoso, do filme de super-heróis. A ira descreve um temperamento explosivo como um fogo de palha. Ela se relaciona com a palavra ferver, né? A ira, fogo na palha. A ira ela pode gerar um incêndio rápido. Por isso que o grego traz esse sentido. É como se jogasse fogo na palha. Jogou fogo na palha, você arrasta rápido. A ira é perigosa. Indignação é uma palavra que descreve a ira que leva à explosão. E como fogo de palha aqui, ó, viu? E que se alteia rapidamente e logo se apaga. Esse tipo de raiva é capaz de destruir boas relações e desencadear uma espécie de eventos cruéis. A palavra indignação no grego é orde. É uma ira inveterada, que arde continuamente, que se recusa a ser pacificada e jamais cessa. Maldade é um termo usado para o mal moral, ou referir-se a um dano causado pela fala maldosa. Maledicência ou blasfema é a calúnia dirigida contra o próximo. Isso aí, eu não preciso nem entrar, né? No grego, maledicência é blasfêmia, né? Que nesse contexto se refere mais a uma difamação do caráter humano do que uma maldição dirigida contra Deus. Lá em Provérbios diz que 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª abomina. Deus abomina. 6 aborrece, a 7ª ele abomina. O que é a 7ª? Contenda entre os irmãos. E aí vai entrar a maledicência. Você fica falando mal dos seus irmãos, né? Olha como a Bíblia se conecta uma com a outra, né? Provérbios, Colossenses, linguagem obscena no nosso falar. E aí, hoje em dia, até palavrão está na moda. Você pode falar o que você quiser. Ah, mas isso aqui não é palavrão não, o próprio relativismo, né? Paulo enfrentando lá e nós enfrentando aqui o relativismo. Mas isso aqui não é palavrão não, isso aqui é... Não, é palavrão, é obsceno. São palavras que não devem estar na nossa boca. Não podem sair da nossa boca. Nós temos que ter uma linguagem santa e pura. Nós temos que ser diferentes. Olha o que vai falar. Significa um modo de falar grosseiro, sujo e vil, que reflete a impureza do coração. O que a boca fala é que o coração está cheio. Linguagem obscena significa ter a boca suja e refere-se a todo tipo de palavra torpe,
de comunicação vulgar e de humor de baixo calão. Você, jovem que me ouve no meio da rodinha, né? Numa resenha familiar, aí tá aquela piadinha, né? Aquela coisa bem imoral. Você faz parte, você comunga, você é devoto a esse tipo de experiência, ou você faz parte também dessas falas mundanas. Paulo repreende isso aqui. Você não conta piadinhas imorais, conta? Se conta é melhor parar, porque Paulo está dizendo aqui, Cristo está enfatizando isso, e aqui eu como professor, pastor, falo, não deve estar na nossa boca esse tipo de linguajar. Mentira, então a mentira acho que é até mais fácil, né, cara? O cristão não mente, nós somos frutos da verdade, a verdade nos libertou. Como é que nós somos frutos da verdade e nós frutificamos a não verdade, que é a mentira? Mentira, consta no verso 9, é o pecado mais comum da língua. Esse pecado não deve ser cometido. Pode parecer um pecado inocente, mas o mentiroso é considerado filho do diabo. Olha como Deus trata essa pesado. João 8,44. Evangelho de João, capítulo 8, 44. É incluído na lista dos condenados ao inferno. Quem é mentiroso está na lista dos condenados que vão para o inferno. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Vamos lá para o tópico 3, estamos chegando na metade da lição. A vida do novo homem. Nos versículos anteriores tivemos uma descrição do velho homem. Nos próximos aprenderemos sobre as atitudes do novo homem. Vou ler de novo. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Temos que nos revestir de Cristo que nos criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Aquele, na apostila, o progresso, aquele que se despede do velho, se despe, né? Aquele que se despe do velho homem, se reveste do novo homem. Abre aspas, velho homem, fecha aspas, é a natureza não regenerada. Efésios capítulo 4, 22. O, abre aspas, novo homem, fecha aspas, por outro lado, é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Esses versículos são importantes. O profeta Ezequiel, no capítulo 11, ele tem uma revelação, ele predisse, né, o que aconteceria, que Deus tiraria o coração de carne, Deus tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Olha como a Bíblia se conecta. Ezequiel, há tantos anos atrás, quase 600 anos atrás, Paulo vai falar sobre o velho homem. A velha criatura vai ter que morrer, coração de pedra, e colocar um novo homem, que é o que Ezequiel disse, o coração de carne. A renovação contínua, versículo 10. O crente faz consigo o crente traz consigo as duas naturezas. Enquanto a primeira deve ser morta, a natureza pecaminosa, né? A gente não tem como fugir dela. Até a sepultura nós estamos com a natureza adâmica, né? Pecado. A segunda se refaz sobre o pleno conhecimento. Aí é a natureza espiritual, o novo homem. O caráter do novo homem está sendo sempre renovado. Leia esse aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele não se conforma com o sistema mundano. Você não pode se conformar. Você não pode se conformar. Mas se transforma pela renovação interior. Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. O pleno conhecimento é o objetivo da renovação. Além disso, o novo homem se refaz segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, segundo a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Ele é o ideal que devemos seguir e imitar, se por meio dele o crente recebe renovação constante. Cristo é a matriz, não é o pastor Odomir. Quem sou eu falar que nem Paulo? Seja vós, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu procuro imitar a Cristo. Então eu prefiro falar para vocês, imitem a Cristo. Cristo é a matriz. Olhem para Cristo. Quem era Cristo? Cristo é o real, o primeiro e único exemplo que nós devemos seguir. B. A ausência de preconceito. Eu me lembrei de Jesus falando para Nicodemos em João 3, que reporta para isso aqui. Nicodemos, importa o homem nascer de novo. Aí ele fala, como pode o homem nascer de novo, Senhor?
Aí nascer da água do Espírito, é um texto lindo em João, Evangelho de João, capítulo 3. B. A ausência de preconceito. O novo homem é criado para viver em comunhão. As velhas barreiras raciais, isso aqui é um recado, é um versículo, eu não vou nem entrar, porque senão eu vou ficar aqui 1 hora falando, que é um tema que eu gosto, sobre racismo, né? Sobre essa questão de desigualdade, né? Qual é a solução, pastor? O que a igreja tem a pensar sobre isso, né? Hoje nós temos visto aí uns grupos aí, cristãos sendo cobrados, sendo surrados nas redes sociais porque não se ajoelharam em prol de uma luta, eu boto entre aspas, que para mim, eu teria que ter tempo para dissertar sobre o racismo. Cristo, o Evangelho de Cristo é a solução para tudo isso aqui que nós vamos ler agora. As velhas barreiras raciais, religiosas, culturais e sociais desaparecem em Cristo. Eu vi uma entrevista de um jogador americano que foi questionado pela imprensa americana, ele tomou uma saraivada e ele falou, por que você não se ajoelhou lá em homenagem, lá em respeito à luta pela morte daquele rapaz por um policial branco e tal? Ele falou assim, porque eu não me prostro aos homens em suas ideologias, eu me prostro a Cristo. E Cristo, o Evangelho de Cristo é a solução para todos esses problemas que a sociedade ela é caída, ela é pecadora, como nós éramos. E ainda continuamos errando. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Meu Deus do céu! A resposta para tudo isso que a gente vê aí nos debates, a questão política, é Cristo, é o Evangelho de Cristo. Está aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 11. Se alguém te questionar alguma vez, tu fala assim, querido, a minha resposta é em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Aí diz aqui, não pode haver grego nem judeu. Opa! Diz respeito ao preconceito racial. Não pode existir branco, pardo, louro, índio. Não existe. Não pode haver grego nem judeu. Circuncisão nem circuncisão. Simboliza o antagonismo religioso. Olha só, presta bem atenção. Bárbaro expressa o desprezo que os gregos tinham pelas pessoas sem cultura e cita não é citar, não. Era um grupo de pessoas naquele tempo. Eram as mais baixas classes de bárbaros. Olha só, os mais desmerecidos, os mais incultos eram os cita. E Paulo vai falar assim, não existe essa distinção. Todos são iguais. Olha bem. Era a mais baixa classe de bárbaros. Escravo, era o homem ferramenta, sem qualquer direitos. Livre é o contrário de escravo. O cristianismo quebra as barreiras. É o maior poder unificador que existe. E nas escrituras diz o quê? Porém, Cristo é tudo em todos. Se todos estiverem em pleno conhecimento de Cristo, não vai haver desigualdade, não vai haver essa questão racial, essa questão religiosa, porque Cristo é tudo em nós. O desempenho, versículo 12 e 13. Os cristãos agora são chamados a se revestirem das virtudes que devem caracterizar a pessoa que já se despojou do velho homem. A justificativa para assim procederem e serem eleitos de Deus, santos e amados. Esses termos são usados no Antigo Testamento para descrever o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 6 a 8. A igreja como povo de Deus goza dessa distinção. Como todo privilégio traz responsabilidade. Há virtudes que devem fazer parte do caráter do cristão. Termos afetos de misericórdia. Isso é esplêndido no grego. É lindo. Ninguém nunca falou para você, tenho certeza disso. É o mesmo que compaixão pela pessoa que vive em algum tipo de miséria. Pô, pastor, compaixão da pessoa que sente por miséria. Olha o entendimento, olha como é importante se aprofundar. Esse termo grego, termos afetos, é orktirmos no grego. A expressão externa de profundo sentimento na preocupação e ação compassivas. Sendo assim, o termo composto, que são duas palavras, transmite o senso de uma compaixão profundamente sentida. Olha só, é profundidade, não é só um mero sentimento. Sentida que se estende aos necessitados. Tiago vai falar que a verdadeira religião, pensa nisso.
No mundo antigo, aí trazendo um contexto, a importância do contexto, de você entender o porquê Paulo estava falando sobre aquilo. No mundo antigo, os aleijados e os enfermos eram simplesmente eliminados. Não havia provisões sociais para os idosos. O tratamento destinado aos doentes mentais era desumano. As crianças não tinham nenhum direito. A misericórdia é uma dádiva do cristianismo. Olha como é importante vocês aprofundar no original e para vocês externar isso com a igreja. É isso. Termos afeto. Aí nós podemos falar sobre bondade. Bondade significa espírito generoso e desejo pelo bem-estar do outro. Humildade é um aspecto especial do caráter cristão. Jesus Cristo pede que aprendamos dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. João 13, do versículo 12 ao 15. A pessoa humilde não age orgulhosamente, não rebaixa os outros, nem vive sempre a exigir os seus direitos. Por que a humildade é enfatizada no mundo antigo? Porque no mundo antigo, humildade era fraqueza. Se você é humilde, você é um fraco. No mundo antigo, no mundo grego, humildade. Eu sou cheio do conhecimento platônico, socrático. Eu vivo na Ágora. Ágora era tipo um palanquezinho onde havia debates filosóficos. Humildade. Aí Cristo vem, o Evangelho vem totalmente diferente daquilo que tinha no mundo antigo. Humildade é uma característica do cristão genuíno. Por isso que ele enfatiza. E Cristo vai falar de mim, vai falar dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Mateus 10, 25. O discípulo faz tudo aquilo que o seu mestre faz. O discípulo é igual ao seu mestre. Jesus falando aos discípulos em Mateus 10, 25. Mansidão, que também podemos aprender diretamente de Cristo, significa brandura. A mansidão é o crente que tem mansidão, ele está apto a ser escolhido para cuidar daqueles que tropeçaram na caminhada. Longanimidade é a paciência capaz de suportar ofensas sem revidar ou vingar-se. Meu Deus, precisamos ser longânimos. O que é longanimidade? Tomou na primeira face, eu dou a outra. Claro que essa parte aqui, quando eu falo Cristo fala da face, né, da outra face, não é, por exemplo, se você for agredido, você não pode revidar. Não tem ninguém aqui, um anabatista aqui. Nós não temos a teologia anabatista que acreditava de você até morrer, se o cara tiver te agredir, você te deixar morrer. Eu não posso revidar, não é isso? Se a autodefesa, você se defender, faz parte do teu direito como cidadão, e nós estamos embasados isso nas Escrituras, que nós temos que respeitar a lei dos homens. Agora, aqui diz aqui sobre a ofensa, sobre você ser ofendido dentro da igreja, no seu trabalho. Não tente revidar, dê a outra face, mostre o amor, mostre o carinho, mostre o respeito, seja diferente. Suportai-vos uns aos outros implica aceitar o irmão ou a irmã assim como são, com as fraquezas e deficiências e com amor. Afinal, nem eles nem nós somos perfeitos. Leia Romanos 15, 1. É muito importante. Leia Romanos 15, 1. Suportai-vos uns aos outros é você compreender. Você só consegue suportar os defeitos do teu irmão, do seu marido, né, da sua esposa, dos seus próprios filhos, do seu pastor, dos seus líderes, dos seus irmãos em Cristo, do seu chefe, quando você compreende que você também é fraco, caído, que você necessita da misericórdia do Senhor, que você também tem seus defeitos. E aí quando você se iguala, não supera ninguém, você se olha no mesmo patamar que todos, você consegue suportar, porque às vezes você não tem o defeito dele, mas você também tem defeitos, e ele sabe que você tem defeitos. Consegue compreender? Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Não existe super crente, nem crente pequeno. Todos somos cristãos diante de Deus com as nossas falhas e as nossas deficiências. Por isso, entendendo isso, nós nos suportamos em amor. E diz lá, se não me engano, em Filipenses, que usando o Espírito como vínculo da paz. Perdoai-vos mutuamente. Essa atitude, como a anterior, mútua, comunhão depende da disposição para perdoar, assim como o Senhor vos perdoou. É por isso que eu sempre falo, perdoar, ele é quase que imperativo. Você precisa aprender a perdoar. Se Cristo te perdoa, por que você não vai perdoar o teu irmão? A perfeição, versículo 14 a 17.
Vamos do 12 até o 17. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Meu Deus do céu, nós temos que ser gratos sempre. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo estava orientando o desempenho de um novo homem. Nesses 4 versículos seguintes, encontramos o desafio para buscarmos a perfeição. Buscar a perfeição, sabendo que não chegaremos a ela. Não chegaremos a ela. Enquanto vivos aqui nessa terra, não seremos perfeitos. A perfeição só vem quando nós estivermos com o Senhor. E aí sim, né, Paulo vai falar, quando aquilo que é corruptível se revestir de toda a incorruptibilidade, né, aquilo que é mortal se revestir de toda a imortalidade, tragado foi a morte na vitória, né, aonde está a morte, seu aguilhão. E aí sim, esse é Paulo escrevendo e dando uma luz a esse ponto. Aí sim nós vamos estar perfeitos, com o corpo glorificado com Cristo. Mas buscar a perfeição, tentar se tornar um varão perfeito, é uma busca contínua nossa. E aí Paulo vai falar aqui, ó, no amor. O amor é o vínculo da parada. O amor tem que estar dentro de nós, de todo cristão. Um cristão não pode sentir, opa, peraí, esse cara não tem amor. Todo cristão precisa ter o amor. O amor ele é supremo, ele é uma estrutura necessária a todo cristão, desde o início da sua caminhada cristã até o final. Ele não pode se acabar, ele tem que continuar sendo cultivado. O amor completa a vestimenta do crente. Ele deve ser praticado como um sobretudo maravilhoso. Ele é um sobretudo, sabe, no frio? Na realidade, é a virtude por excelência. O que eu falei, viu? Romanos 13, 8 a 9, que vai falar sobre que o amor está acima dos dons e tudo mais. Vamos dar uma corridinha. Na paz, a recomendação paulina para que a paz de Cristo, vivida e ministrada, domine o coração do crente. Paz. O mundo dá uma paz falsa, né? Cristo fala assim, ó, eu vos dou a paz, não vos as dou como o mundo dá. Opa, o mundo tem uma paz, Cristo tem outra. A paz de Cristo, ela transcende, ela excede todo entendimento humano. Desculpa o termo que eu vou falar, uma linguagem popular. O pau está quebrando, o crente está lá, cheio de paz. Porque ela transcende o entendimento humano. Mas como você está em paz? É a paz de Cristo. Está essa loucura toda no mundo. Eu estou em paz, porque eu sei que meu Redentor vive. E ele de certo se manifestará no devido tempo, na hora certa. Ele que me guarda, não dormitará o guarda de Israel. É a paz que o cristão tem. É essa paz, ela tem que ser contínua. Ela é o árbitro. E aqui Paulo vai falar, ó, Paulo vai falar e a apostila vai enfatizar. O árbitro é aquele que dirige e disciplina a conduta. Opa, parou mesmo? Usando uma linguagem figurativa no futebol. É ele que regulamenta, é ele que diz o que pode e o que não pode. É ele que fala, opa, aqui não, parou, falta amarelo, vermelho. Então que essa paz seja o árbitro das nossas decisões e da nossa conduta. Quando dominados interiormente por essa paz, a nossa atitude é pacífica e pacificadora. Romanos 12, 18. Na palavra, versículo 16. E isso aqui para mim é só mais um alimento para mim, porque eu sempre digo e sempre falo nas minhas mensagens, nas minhas pregações, que a palavra é a centralidade, só da Escritura. Não se consegue caminhar rumo à perfeição sem a palavra de Cristo, cujo ensinamento deve habitar ricamente em nós. Não pobremente, a apostila deixa claro aqui. Com base na palavra, os cristãos podem. Aí nós vamos continuar aqui. Olha aqui, cadê o versículo que fala sobre habite-se? Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos
e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. O William Barclay vai dizer o seguinte, que a virtude cristã estava em oposição à virtude grega. A grande virtude grega era megalopsia, que Aristóteles definiu como renúncia, a tolerar qualquer insulto ou injúria. Para o grego, ser grande era vingar-se. Para o cristão, ser grande é renunciar à vingança. Por isso que Paulo está dando, falando sobre essa questão de você não se... da virtude, de você ser longânimo, porque para os gregos ali, que tinham muita estrutura de Aristóteles, eles não podiam aceitar um insulto, a injúria, mas Cristo vai falar assim, não, você vai ter que aceitar, você vai ter que suportar, ser longânimo. E aí o William Windus diz que, para a gente finalizar, William Windus diz que o amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem suavemente. Ele vai falar que nós falamos do amor, O amor. O que é a ortodoxia sem o amor? Por isso nós precisamos ter amor em tudo. Vai se tornar um legalismo frio e repulsivo. O que é a santidade sem amor? Farisaísmo reprovado por Jesus. O que é a beneficência sem amor? É o exibicionismo egoísta. O que é o culto? Nosso culto a Deus sem amor? Formalismo abominável aos olhos de Deus. O que é a pregação sem amor? Apenas um discurso vazio. Para fechar aqui os 3 pontozinhos que faltam, exercer o dever mútuo de instrução e do conhecimento sábio. Aqui fala que, com base na palavra, os cristãos podem exercer o dever mútuo de instrução e do aconselhamento sábio, louvar a Deus com salmos, composições contidas na sua maioria no livro bíblico dos salmos, com hinos, composição de exaltação ao Pai ou a Cristo, e cânticos espirituais, diversas canções que descrevem a experiência cristã de modo geral, pois a presença de paz de Cristo e o louvor a Deus devem ser acompanhados de intensa gratidão que surge do coração. Seja gratos, gratidão, o versículo diz aqui que nós precisamos ser gratos continuamente, com gratidão nos nossos corações. Versículo 17, essa expressão pode significar que não apenas no seio da comunidade cristã, mas também fora dela, em diante, o cristão precisa agir em obediência à autoridade de Cristo, ou em honra ao seu nome. Vou ler de novo, o cristão precisa agir em obediência na comunidade, à autoridade de Cristo, ou em honra ao seu nome, pelo privilégio de fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Você vai pagar uma conta? Eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou respeitar as minhas obrigações, tudo em honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar de alguma coisa, eu tenho que pensar que eu estou falando em honra ao Senhor Jesus Cristo. O cristão deve dar graças por meio dele a Deus e regozijar-se pela condição de viver no poder do Senhor a cada dia e todo dia. Uma vida assim, conclusão, uma vida assim adornada com o caráter de Cristo, modelada pelo exemplo de Cristo, sujeita à sua lei de amor, governada pela sua paz, habitada pela sua palavra, dedicada a ostentar dignamente o seu nome, de fato se revestiu da nova natureza, renovada segundo a imagem do seu Criador. Um crente é uma igreja que se caracteriza por essas qualidades. Com toda certeza participam de uma vida cheia de Cristo. Essa aqui é hoje a minha última aula do semestre Gálatas e Colossenses, e que possamos estar juntos aqui em piedade, numa vida de piedade, louvando o Senhor e bendizendo o nome do Senhor. Pai, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor há de fazer, e que a semente que foi plantada nesta hora, Pai, venha germinar e dar frutos para a honra e louvor e exaltação do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.